É sempre um privilégio muito grande chegarmos no verão e podemos participar numa atividade com os jovens. De maneira muito particular, podemos dar muitas graças a Deus por este Campuri. É realmente um lugar espetacular que vamos descobrir, mas também gostaria de vos convidar a esta super aventura que nós iremos viver aqui, com um homem chamado Jacó. E vamos aprender muitas lições com este homem. Eu gosto muito deste livro. Sabem, é o melhor livro do mundo. Porque aqui nós encontramos histórias reais, fantásticas, de homens, de mulheres, de crianças que viveram épocas completamente diferentes da nossa, mas, digo-vos uma coisa, eram pessoas normais, eram pessoas reais como nós. Viviam os mesmos problemas, desafios enormes, mas que homens que aprenderam a confiar em Deus. Interessante que, ao descobrirmos este homem chamado Jacó, e podemos dizer, sinceramente, é uma história de um homem que não foi honesto. Era um pequenino bandido. A Bíblia conta-nos histórias fantásticas. Sabem, eu gostaria só de ler para vocês um pequenino texto. Uma pequenina parte do texto bíblico, encontramos no livro de Gênesis. Gênesis, o capítulo 28. Gênesis, o capítulo 28, versículo 13, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaac. Apenas lemos uma pequenina parte deste versículo, mas nós iremos ao longo dessa semana descobrir muita coisa. O Deus dos teus pais, o Deus dos teus avós, o Deus da tua família, o Deus do teu pastor, do teu colega. Se este Deus Todo-Poderoso não for o teu Deus pessoal, já foste. Também não serão de forma nenhuma as tradições familiares que te irão salvar. Quantas vezes nós ouvimos frases como esta? Eu sou da terceira geração de adventistas. Ou então frases mais caricatas como esta, por exemplo, na igreja. Olha, por favor, não te sentes neste lugar porque este lugar é da minha família. Então, por favor, arranje outro lugar para te sentares. Também não serão as histórias que os teus avós contam ou que os teus pais relatam, muitas vezes naquele culto familiar, talvez diremos ao pôr do sol de sexta-feira, de autênticos milagres, de coisas fantásticas que Deus fez pela sua família, que de forma indireta te dão realmente o passaporte para a eternidade. Se o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não for o teu Deus, não há desculpa em dizer-te as palavras mais duras que poderias ouvir esta noite. Não há e nem haverá salvação para ti, nem para mim. Certo dia, este grande homem de Deus, Jacó, fugiu com o medo da morte. O seu irmão queria vingar-se. E nós veremos ao longo dessa semana o que realmente aconteceu. E nesta fuga, depois de uma longa caminhada, de uma longa pista, o corpo estava cansado. E aquilo que precisava era de descanso. Possivelmente estava desidratado, porque correu muito. Ele encontrou uma pedra para aí poder encostar a sua cabeça e ali Jacó adormeceu. Na situação em que ele se encontrava, em termos morais, a última coisa na lista de prioridades que ele esperava realmente ter era uma visão divina. Deus, queridos desbravadores, tições, companheiros, mesmo os repentos também, Deus não está minimamente interessado na tua preparação prévia para te encontrares com Ele
Ele quer encontrar-te onde estás e como estás. Se eventualmente estás a atravessar um momento difícil na vida, estás cheio de dúvidas, de muitas incertezas, ou mesmo se deixaste de acreditar em Deus, ou se vives com medo realmente de uma doença que te foi diagnosticada, se te sentes perdido, mesmo dentro da igreja, ou talvez tenhas a sensação de que foste abandonado, ou talvez estás a lutar com o vício do fumo, das drogas, ou de bebidas alcoólicas, ou mesmo do sexo, ou uma outra dura realidade que estejas a viver, que estejas a enfrentar, se pensas que já não há esperança para ti, e se pensas que antes de teres um encontro com Deus, tens que vestir a tua roupa sabática, a tua gabardina de santidade, e depois então aí sim vou falar com Deus, estás completamente enganado. Deus está interessado em te salvar. Deus faz tudo por tudo para que tu estejas bem pertinho dele. Deus está mortinho para mostrar o amor que ele sente por ti. Deus está desejoso em poder reconstruir a tua vida e dar-te um futuro brilhante. Por maiores sejam as dificuldades que enfrentas ao longo dessa tua vida, uma coisa é certa, que Deus tem um futuro brilhante para ti. Deus está ansioso para te salvar. Deus está desejoso para te levar de volta para a casa do Pai. Há outras histórias fantásticas que a Bíblia também nos conta. É que a Bíblia realmente é extraordinária porque não esconde rigorosamente nada. Histórias como Zaqueu, história como Jonas, homens de Deus, um profeta que simplesmente decidiu desobedecer. E quando esteve nas profundezas do mar, no ventre de um peixe, ele clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Zaqueu também era outro homem que simplesmente desejava ver a Deus. Ele sabia que a sua vida não estava em condições, mas o sonho era de poder, pelo menos, ver o rosto desse Jesus. Aquele homem Deus que simplesmente, quando as pessoas se aproximam dele, sente uma paz que somente ele pode dar. Aquele homem teve realmente esse privilégio de poder subir a uma árvore. E Jesus foi ao encontro deste homem. E depois desse encontro, a vida deste homem de Zaqueu ficou completamente transformada. O que realmente aconteceu também com Jacó. O medo que Jacó realmente sentiu quando fugiu do seu irmão se transformou numa sensação muito estranha. Ele teve uma visão. E desta visão ele viu uma escada. Uma grande escada que ligava a terra ao céu. Ele conhecia o homem que estava no topo da escada. Ele ouviu fabulosas histórias do seu avô, fabulosas histórias do seu pai. Mas uma coisa também ele notou, é que o relacionamento que tanto Abraão como Isaac tinham com este Deus, com este homem, com este ser, com este homem que estava no topo da escada, ele era tão próximo. Este ser estava tão próximo desses homens de fé. Era impressionante como eles falavam, como se relacionavam, como viviam. Abraão era tão amigo de Deus. Isaac também era tão amigo de Deus. Mas Jacó realmente descobriu que isto era a experiência deles. Era apenas a experiência de Abraão, era a experiência de Isaac. Mas esse Deus que estava no topo não era o seu Deus. Era apenas o Deus dos seus pais. E Deus, meus queridos, não se conforma apenas em ser conhecido como o Deus da tua família. O que Ele mais deseja é que este mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se torne o teu Deus pessoal.
o teu amigo. Como dizem os jovens, o teu camba. O camba do peito. O grande amigo do peito. Aquele em que podes confiar, aquele em que podes abrir o teu coração, aquele em que podes dizer tudo o que sentes. Bons e maus momentos, podes perfeitamente confiar e abrir o teu coração e dizer coisas a Ele. Ele deseja apenas que tu aprendas a confiar em Jesus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Sabem, Jacó, depois desse grande encontro, a sua vida começou a mudar. É interessante que a vida dele começou a mudar. E ele vai chegar ao ponto de dizer o seguinte. Ele vai chegar ao ponto mesmo de negociar com este Deus. Diz, Deus, se tu me consideres isto, eu vou te dar o meu coração. O seu coração não era perfeito. Não estava perfeito naquele momento. Jacó andava à procura de Deus. E a pergunta que Deus me faz a mim esta noite e a cada um de vocês também. Ainda andam à procura de Deus aqui neste acampamento? Sabe, meus queridos, antes mesmo de nós chegarmos aqui, este Deus maravilhoso já aqui estava. Ele ajudou a equipe a preparar tudo. Para que esse Campuri pudesse dar o seu início a tempo e horas. Para que todos nós pudéssemos encontrar já tudo pronto. Este mesmo Deus já está aqui, já estava aqui. A coisa que Ele mais deseja, meus queridos, é que ao terminarmos agora esta nossa atividade antes de irmos para a cama, depois de fazermos aqui a nossa oração e depois de irmos talvez para as nossas tendas, para o espaço onde nós iremos descansar, este Deus apenas deseja que Ele possa dizer: Jesus, muito obrigado por mais um dia. Eu quero ser o teu amigo. E se nós abrirmos nosso coração, de certeza absoluta que Ele entra. Sabe, é interessante que há um trabalho que Jesus está a fazer. É um trabalho que nós encontramos, é umas palavras que nós encontramos no livro do Apocalipse. Diz que, 3:20, diz que, eis que estou à porta e bato. Nós temos um pequenino problema. E o grande problema de Jacó, e o nosso problema também, é que este Deus extraordinário que nós temos, infelizmente, está no lado de fora. Este é o nosso problema. O lugar deste Deus maravilhoso é dentro do nosso coração. E por que Ele bate a porta do nosso coração? Porque nós o metemos na rua. E se nós o convidarmos esta noite, de poder entrar no nosso coração, entrar na nossa tenda e passar a noite conosco, nos acompanhar. E de manhã, logo quando despertarmos, sabem, esse Deus maravilhoso, aquilo que mais gosto também é de receber um beijinho. E podemos dar um grande beijinho ao nosso Deus. Quando nós abrimos este livro sagrado, quando nós abrimos a Bíblia e lemos uma passagem, Ele nos abençoa. Aquilo que Ele mais deseja é que todos os tições, todos os rebentos, todos os bravadores, companheiros, séniores, pastores, voluntários, a equipe da cozinha, do som, todos neste Campuri, possamos encontrar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que no final desse Campuri possamos todos dizer: realmente eu encontrei o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas tenho a grata alegria de dizer que este mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus pessoal.
Da mesma forma como Daniel o disse, como Davi o disse também, que esse mesmo Deus se torne o nosso Deus pessoal. E veremos como a vida vai mudar. Tudo muda quando esse Deus maravilhoso ocupar o primeiro lugar. Que Deus nos possa abençoar. Bem-vindos mais uma vez a esta super, mega aventura com Jacó. Vamos aprender coisas fantásticas. A única coisa que vos posso garantir é que o final será um final feliz. E que possa também ser um final feliz para cada um de nós também. Amém.